Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui e hoje de forma especial estamos chegando ao fim da nossa disciplina etnomatemática, estamos concluindo nossos trabalhos, certo? É com imensa alegria que a gente chega ao fim desse desafio. Esperamos ter contribuído com vocês, com a formação de vocês, tá? E essa aula hoje é uma aula especial, é uma aula de avaliação. É uma aula em que nós vamos ver todo o percurso da disciplina, verificar os pontos que foram discutidos e, principalmente, ao final, apresentar uma avaliação de todo esse percurso, né? De tudo que a gente construiu, que a gente concebeu, né? Dentro dessa proposta. Espero que vocês gostem dessa pequena aula de finalização da nossa disciplina. A nossa aula de hoje, ela vai basicamente ser dividida em 3 momentos, né? Ela é uma aula em que nós vamos fazer a avaliação da nossa disciplina no sentido de compreender tudo que foi feito, né? Fazer uma recapitulação daquilo que nós discutimos, em especial das composições das aulas, tá certo? Vai ser uma aula curta, porque nós temos um vídeo importante que eu queria que vocês assistissem. Todo mundo que paga etnomatemática precisa ver um pouco sobre a construção dessa disciplina, sobre acerca do olhar de quem a concebeu, que é o professor Biratã D'Ambrosio. Então, vou deixar como vídeo complementar hoje uma palestra que ele deu na Unicamp, né? Unicamp não Unesp, que é uma palestra que está no YouTube, intitulada Etnomatemática e Matemática Humanista. Então, ele é uma palestra muito interessante, em que ele explica muito bem a concepção da ideia da etnomatemática, tá bom? E aí, gente, no final da nossa aula, eu vou falar um pouco sobre essa última avaliação, esse último fórum, tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns slides para a gente recapitular. Por exemplo, nossa aula 1, né? A gente estava ali no começo, sem saber direito o que era que ia acontecer, né? Mas nós, naquele primeiro momento, apresentamos aspectos históricos da etnomatemática, falamos sobre a construção a partir dos seminários, né, internacionais de educação matemática. Depois nós discutimos na aula a consolidação do termo, enfim, como foi feito aquilo naquele momento. Falamos sobre o programa etnomatemática, né? Sobre o programa etnomatemática que discutiu como foi concebido também, né? A ideia, enfim. E a nossa primeira aula a gente fez uma avaliação de um fórum, né? Então, basicamente, a gente tratou na nossa primeira aula de falar dos aspectos históricos. Eu queria recapitular com vocês isso. Aí, no segundo momento, a gente ainda sobre a ótica, né, dessa análise do contexto histórico, nós fizemos uma apresentação sobre a etnomatemática como campo de investigação mesmo, né? Que foi a ideia inicial, né? Como que ela foi criada para ser um campo, né, de investigação. E aí nós apresentamos algumas abordagens metodológicas, porque se ela é um campo de investigação, ela precisa de abordagens metodológicas. Foi apresentado na segunda aula, e algumas categorias, né, que são importantes e ligadas à etnomatemática, tá certo? E aí na nossa segunda aula nós já fizemos um direcionamento para a pesquisa em educação matemática, né? E aí tivemos uma outra avaliação, tá certo? E aí, gente, veio a nossa terceira aula, né? E aí foi uma aula direcionada, né, à etnografia. Por quê? Porque a etnomatemática, enquanto campo de pesquisa, ela precisava de alguns conceitos da etnografia, né, conceitos etnográficos.
Então, nós falamos um pouco na nossa terceira aula sobre as contribuições da etnografia, falamos sobre os conceitos de etnografia e concluímos, né, a nossa aula falando sobre as bases da etnometodologia, né, que são bases importantes dentro daquilo que a gente pesquisa, que a gente acredita ser alicerce bom, alicerce importante nas investigações em etnomatemática. Então, a gente ali já estava na metade da disciplina e essa foi a nossa terceira aula. E aí veio, né, a nossa quarta aula, que ela foi destinada a dar início, né, às bases do nosso projeto integrador em relação à disciplina, que era exatamente tratar da política nacional, né, de educação ambiental e da educação ambiental dentro do currículo da etnomatemática. Então, foi uma aula importante em que nós discutimos os marcos legais da educação ambiental enquanto política, vimos como é que ela era abordada na LDB, nas diretrizes, na base nacional, né? Então, foi uma aula mesmo que a gente verificou os textos legais, os documentos legais nacionais que nortearam, né, ou que norteiam, né, a política de educação ambiental no país. E aí veio a nossa quinta aula, foi a nossa aula presencial, bem legal, né? Foi aquele momento divertido, em sala, em que nós entendemos qual era a ideia do projeto integrador, né? Que a ideia era a gente usar jogos indígenas, né? E aí, os jogos indígenas, a proposta de intervenção era que a gente fizesse por meio, né, de materiais recicláveis. Foi um encontro muito legal, tenho várias fotos, eu até ia apresentar hoje, mas vou deixar em outro momento para a gente conversar, vou deixar no projeto integrador. Tá? Nos nossos grupos, os meus 2 grupos de projeto integrador, vou apresentar as fotos, por isso que eu não coloquei as fotos hoje, mas foi um momento bem divertido. Aproveito para dizer que gostei muito de conhecer as turmas, né? E gostei muito dessa proposta de projeto integrador. Então lá a gente discutiu, fizemos a construção do jogo em sala, então foi um momento bem divertido. A aula 6, né? Ela dando sequência a essa continuidade do uso de jogos de matrizes bem direcionadas, né? A gente falou dos jogos indígenas na aula anterior e na aula 6 a gente falou sobre os jogos africanos, sobre o Mancala, né? Que inclusive eu gostei muito das propostas que foram feitas, dos vídeos, e eu acho que vocês gostaram também. Eu estou corrigindo as atividades agora, mas eu vi que todo mundo gostou, né, do uso dos jogos africanos. E nossa aula 6 foi uma aula que também a gente mostrou uma proposta bem interessante também, não só para o uso de jogos indígenas, mas também para o uso de jogos africanos. E, assim, gente, na nossa última aula de conteúdo, né, foi uma aula importante, bem interessante, porque nós falamos exatamente da etnomatemática e sua importância dentro da formação de professores. Então, foi algo que justificou o porquê da disciplina etnomatemática, né, na formação de vocês. Então, a gente falou, né, fez aquele pensamento inicial sobre as questões que envolvem a formação de professores, né? Nós falamos sobre os modelos dos cursos de licenciatura que hoje atualmente, né, que atualmente eles são 3 e que nosso curso do IFP ele tenta fazer um equilíbrio entre a parte pedagógica e a parte específica, né? Nós fizemos toda essa discussão e falamos um pouco sobre exatamente a etnomatemática e as suas implicações na formação de professores. Então, foi uma fala muito importante, uma aula em que nós apresentamos para vocês as justificativas, as bases conceituais para que a etnomatemática
esteja inserida no PPC dos cursos de licenciatura em matemática do IFP, no caso, né, do curso de vocês. Certo? Aí a gente encerrou a aula, né, com uma atividade proposta. Então, basicamente, gente, esse foi o percurso da nossa disciplina etnomatemática, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, de todo esse planejamento, desse caminho, desse percurso que nós traçamos junto com vocês nessa disciplina, tá bom? Eu estou muito feliz, a avaliação que eu faço é uma avaliação muito positiva, né, da disciplina, dos conceitos, certo? E agora a gente vai apresentar um pouco sobre a avaliação que nós vamos fazer. Na realidade, essa última avaliação é um fórum em que a gente vai querer um pouco, né, saber um pouco da opinião de vocês acerca de todo esse caminho, tá certo? Vamos lá para a apresentação da atividade. Então, a nossa avaliação, e esse é o texto que vocês vão encontrar no fórum, ela diz o seguinte, que na nossa disciplina, etnomatemática, nós passamos por um percurso de aprendizagem bem interessante, né? A gente viu lá desde aspectos históricos, né, até exemplos práticos de atividades em sala de aula, né, que envolvem conceitos deste campo de investigação. Então, a gente chega ao fim de nossa disciplina e agora a gente gostaria que vocês fizessem um post, né, um fórum, um depoimento, enfim, falando sobre seu percurso, né, o percurso pessoal de vocês no componente. Né? A gente quer saber quais foram os seus desafios e dilemas, né? O que teve de dificuldade na disciplina, né? Quais foram os dilemas, o que foi que faltou, quais foram as lacunas que tiveram, né, na disciplina etnomatemática. Eu queria que vocês externassem no fórum. E eu queria também que vocês me dissessem se a disciplina ela atendeu às expectativas de vocês, né? Se foi uma disciplina legal, se foi aquilo que vocês imaginavam mesmo estudar, se foi uma disciplina em que vocês aprenderam coisas novas. Então, tudo isso eu quero que vocês externem no nosso fórum, tá bom? E aí, gente, essa foi nossa avaliação. Queria deixar uma mensagem final para vocês de alegria por estar aqui nesse processo de formação de vocês, até mesmo por sensação de dever cumprido. É sempre bom participar dos projetos, dos cursos e dos programas de formação de professores. Completei nesse ano 12 anos na rede federal como professor de matemática no IFP e 14 anos como professor de matemática. Então, é com muita alegria, com imensa alegria que a gente está aqui hoje mesmo, finalizando mais um projeto, mais uma disciplina, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Quero muito estar em outros períodos, tá certo? Vamos ver aí as seleções, né? Se a gente consegue ser aprovado nas outras seleções. Então, a gente queria muito participar dos períodos seguintes, né? Ter mais contato com vocês, tá certo? Então, fica essa mensagem de gratidão, de agradecimento, né? Pela oportunidade. Agradecer aí, pedir desculpas pelas falhas, à coordenação do curso, né? E desejar que a gente se encontre em outros momentos, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Eu sou o professor André, do IFP Campus Floriano, professor de matemática, e fui o professor de vocês na disciplina etnomatemática, tá certo? A gente vai ficando por aqui, desejando a vocês sucesso nessa caminhada. Espero estar na formatura de todos, tá certo? Com muito carinho, tá? Então, sucesso na vida de vocês. Não desistam dos sonhos de vocês e dos objetivos de vocês, tá bom? Até a próxima!